Você está na sombra do olhar. Pensei em te guardar, mas foi melhor assim. Na sombra do olhar, tentei te encontrar, mas nada além de mim. De onde estou, posso ver o caminho que me leva a você. Diz pra mim o que eu já sei, tenho tanta coisa nova pra contar. De mim, diz pra mim sobre você. Você está na sombra do olhar. Pensei em te guardar pra nunca mais ter fim. Na sombra do olhar, tentei te encontrar, mas nada além de mim. De onde estou, posso ver o caminho que me leva a você. Diz pra mim o que eu já sei, tenho tanta coisa nova pra contar. De mim, diz pra mim sobre você. É a hora certa pra recomeçar. O que eu já sei, tenho tanta coisa nova pra contar. Diz pra mim o que eu já sei, tenho tanta coisa nova pra contar. De mim. Do fim. E aí pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o Léo Eymar e hoje eu vou ensinar a versão completa da música Diz Pra Mim, da banda Malta. E vou usar esse violão aqui que é o Eagle EMA 663. Bom, para tocar essa música nós vamos usar um capotraste na segunda casa. Eu vou ensinar o violão parecido com o da gravação de estúdio, ou seja, o dedilhado vai ter vários detalhes e tem também algumas variações no ritmo. Para quem ainda está começando a tocar, eu também gravei uma aula simplificada dessa música. Então você pode assistir o outro vídeo, que ele também é uma boa alternativa para quem não tem muita prática, beleza? Então eu vou ensinar o violão inteiro e no final da aula o Vinícius Dias vai ensinar os solinhos no violão. Todos os solos que tem na música que a guitarra faz. Vamos lá então, na introdução da música a gente vai fazer uma base usando esses acordes aqui, ó. Fá maior, Dó maior, Sol maior e Lá menor. Olha só. Eu vou tocar o ritmo uma vez devagar e logo depois vou mostrar em partes. Bom, o ritmo dessa música já começa sendo tocado dividido entre os acordes. Mas para facilitar um pouco eu vou começar mostrando num acorde só. Depois eu mostro os detalhes dessa divisão. Como essa música tem umas partes onde a gente toca um dedilhado, eu não vou usar palheta para tocar. Então aqui no ritmo a gente vai usar os 3 dedos para tocar para baixo desse jeito, ó. E a parte de trás do polegar para tocar para cima.
Vamos começar então. Eu vou mostrar esse ritmo em duas partes. Na primeira parte, a gente começa montando Fá maior e toca 3 batidas para baixo. Depois a gente toca mais uma para baixo e uma para cima. Na segunda parte a gente vai tocar uma para baixo, uma para cima e uma para baixo. E para fechar a gente toca 2 para baixo e uma para cima. Depois de treinar cada uma dessas 2 partes, é só a gente juntar para tocar o ritmo completo. Bom, como eu falei no início da explicação, esse ritmo é tocado dividido entre os acordes. A divisão é simples. A gente vai tocar a primeira parte do ritmo no primeiro acorde e a segunda parte no segundo acorde da sequência. Olha só como que vai ficar nos 2 primeiros acordes da música. Então é assim que a gente vai tocar. A primeira parte do ritmo no primeiro acorde e a segunda parte no acorde que vier na sequência. Eu vou tocar a introdução inteira para você acompanhar junto comigo. Um detalhe aqui é que no último acorde da sequência, que é o Sol maior, a gente não toca o ritmo, é só uma batida para baixo mesmo. Depois disso, começa a primeira parte da música. Na primeira parte começa um dedilhado e a gente vai se basear nos acordes que eu mostrei na introdução. Tem também uma novidade, que é o acorde de Fá com baixo em Dó, esse aqui, ó. Vamos lá, a primeira parte vai ficar assim. Você está na sombra do olhar, pensei em te guardar, mas foi melhor assim. Na sombra do olhar, tentei te encontrar, mas nada além de mim. Eu vou tocar o dedilhado da primeira parte uma vez completo e logo depois eu vou mostrar os detalhes. Eu dividi a explicação em 4 partes. A primeira parte é essa aqui, ó. Bom, a minha sugestão com relação à mão direita é a gente usar o polegar para tocar nos bordões, ou seja, aqui nas 3 cordas de cima, mizona, lá e ré, e usar o indicador, o médio e o anelar nas cordas Sol, Si e Mizinha. Agora eu vou tocar um acorde de cada vez para você treinar cada um separado. Aí vem o Sol. Depois o Dó. E o Fá com baixo em Dó. Depois tem a segunda parte. Nos 2 primeiros acordes, a gente segue a mesma ideia da primeira parte.
Quando chega o Sol maior, a gente começa tocando normalmente e depois do último toque na corda Sol, a gente vai fazer um slide da corda Si e na corda Mizinha ao mesmo tempo, desse jeito aqui, ó. Toca nas duas cordas ao mesmo tempo, arrasta e volta, sem tocar de novo com a mão direita, ó. Agora a terceira parte. Na terceira parte não tem mistério. O dedilhado varia um pouco, mas é para treinar acompanhando a tablatura. Eu sugiro treinar um acorde de cada vez desse jeito aqui, ó. E por último tem a quarta parte. Aqui na quarta parte a gente vai começar tocando dedilhado no Dó maior. No Lá menor tem uma novidade que é um hammer-on. Olha só. Mais uma vez. A gente vai tocar uma vez aqui na corda Si e logo depois a gente bate o dedo 4 na terceira casa da corda Si em relação ao capo, né? Repara que eu não toco de novo com a mão direita, ó. E depois um toque na mesinha. E para terminar, a gente vai tocar desse jeito aqui no Sol maior. Atenção no slide que aparece de novo, e é igual ao que eu mostrei na segunda parte da explicação. Para tocar o pré-refrão, a gente vai usar os mesmos acordes que eu já ensinei. Tem também o Ré menor. Olha só. De onde estou, posso ver o caminho que me leva a você. Eu vou tocar o dedilhado do pré-refrão uma vez devagar e logo depois eu vou mostrar dividido em partes. São duas partes. A primeira é assim, ó. Ou no Ré menor a gente vai tocar assim. No Fá maior, desse jeito aqui. Aí vem o Dó maior, que tem um hammer-on assim, ó. A gente toca a corda Ré solta e bate o dedo 2 aqui na segunda casa, ó. Toca e bate. Depois a gente termina com o Sol maior. E a segunda parte é assim.
Aqui a gente vai começar com um pull-off no Ré menor. Vamos montar o acorde e tocar na corda Ré e Mizinho ao mesmo tempo, assim, ó. Depois a gente desaperta o dedo 1 desse jeito, ó. É como se a gente tocasse de novo na Mizinha com a mão esquerda. Depois disso é só seguir tocando o dedilhado no Fá maior. E no Sol maior. No refrão os acordes são os mesmos e a gente volta a tocar o ritmo da introdução. E no final a gente também faz uma pausa no Sol maior, olha só. Diz pra mim o que eu já sei, tenho tanta coisa nova pra contar. De mim, diz pra mim sobre você. Depois do refrão tem a segunda parte da música que também vai ser tocada com os mesmos acordes e o mesmo ritmo que eu já ensinei. Não tem mistério, é só tocar a primeira parte do ritmo no primeiro acorde e a segunda parte no acorde seguinte. Na sequência tem o pré-refrão que também é tocado com o mesmo ritmo. Só no final, no último acorde de Sol maior, que a gente, ao invés de tocar o ritmo, vai tocar 8 vezes para baixo. Olha só. Você está na sombra do olhar, pensei em te guardar pra nunca mais ter fim. Na sombra do olhar tentei te encontrar, mas nada além de mim. De onde estou posso ver o caminho que me leva a você. No segundo refrão a gente também vai usar os mesmos acordes e o mesmo ritmo que eu já ensinei. Olha só. Diz pra mim o que eu já sei, tenho tanta coisa nova pra contar. De mim, diz pra mim sobre você, é a hora certa pra recomeçar. No fim. Depois do segundo refrão entra o solo que o Vinícius vai ensinar no final da aula. Para tocar a base, os acordes são os mesmos que a gente já viu e o ritmo também. Só tem algumas variações que eu vou mostrar agora. Vamos lá. Bom, na base do solo a gente tem duas sequências principais. A primeira é essa aqui, ó. Vamos ver isso aqui por acordes. Primeiro a gente vai montar o Fá maior e tocar 4 batidas alternadas, começando com uma para baixo. Repara que depois da última eu desaperto o Fá maior. Depois a gente faz o mesmo no Dó maior. Para fechar o ritmo no Dó maior tem mais uma batida para baixo. Depois disso a gente muda para o Sol maior e toca desse jeito aqui. Repara que depois da primeira batida tem uma pausa. É bem parecido com a primeira parte do ritmo principal. Aí para terminar a gente monta o Lá menor e toca esse ritmo aqui.
é bem parecido com a primeira parte do ritmo principal e a segunda parte do ritmo principal. Então, juntando os acordes, a gente forma essa sequência aqui que acontece 2 vezes antes do solo começar. Bom, depois tem a segunda sequência da base do solo, que é muito parecida com a da introdução, do refrão, ou seja, você já sabe, então é só repetir. O que muda é a ordem dos acordes, mas o ritmo é exatamente o mesmo. Para terminar a música, logo depois do solo, a gente vai repetir o refrão. E aqui ele tem 2 detalhes, uma variação do ritmo no segundo verso e uma variação no final, para terminar a música. Eu vou tocar esse refrão uma vez e logo depois eu explico essas variações no ritmo. Diz pra mim o que eu já sei, tenho tanta coisa nova pra contar. Diz pra mim o que eu já sei, tenho tanta coisa nova pra contar. De mim. Recomeçar do fim. Vamos para a primeira variação. Ela acontece no segundo verso do refrão. A gente começa tocando o ritmo normal e logo depois do Lá menor tem a variação assim, ó. É desse jeito aqui. Quando chegar no Fá maior, que vem logo depois do Lá menor, nós vamos tocar exatamente o mesmo ritmo que eu ensinei para tocar o começo da base do solo. Esse aqui, ó. É igualzinho, eu já mostrei. Depois disso, a gente volta a tocar o ritmo normalmente. Até que no final, nos 3 últimos acordes, nós vamos tocar desse jeito aqui, ó. No Fá maior, a gente toca a primeira parte do ritmo. E no Dó maior a gente toca a segunda parte pela metade, ou seja, só as primeiras batidas, desse jeito. Para terminar a gente muda para o Sol maior e toca uma para baixo. Pronto, então juntando esses 3 acordes a gente forma a variação do ritmo que é usada para terminar a música. Eu vou tocar mais uma vez para a gente treinar junto, acompanhando as setinhas. Agora eu vou ensinar algumas adaptações que podem ser feitas para você acompanhar o violão base com os solinhos que tem no meio da música. São solos simples, porém adaptados para o violão para ficar mais fácil de tocar, certo? Vamos lá, na introdução da música o acompanhamento fica assim. Na introdução da música, você pode acompanhar a base com algumas frases melódicas. A primeira é assim, ó. Essa frase é repetida logo na sequência. Para tocar ela, você toca na casa 5 da segunda corda com o dedo 1, depois faz um hammer-on com o dedo 3 para a casa 7, arrasta lá para 10 e volta. Depois, a segunda frase, você vai dar um bend na casa 9 de meio tom e vai voltar. Depois você toca na casa 10 da segunda corda e na casa 9 da terceira corda, fechando com um slide na primeira corda, da casa 10 para 12.
Fica atento só na digitação que você vai utilizar. Eu tô preferindo aqui quando for para a terceira corda tocar com o dedo 1, mas se você quiser pode manter a digitação mais próxima mesmo com o dedo 3. Depois você segue voltando naquela primeira frase e fecha numa variação, ó. O violão solo na introdução inteira, então, fica assim, ó. Vou tocar lento para você me acompanhar. Durante a música, nos momentos onde você só escuta a base, se você estiver fazendo o violão solo, você pode acompanhar a base do mesmo jeito que o Léo te mostrou, tá bom? A próxima participação da guitarra solo fazendo alguma melodia é no primeiro refrão. Olha aí. Diz pra mim o que eu já sei, tenho tanta coisa nova pra contar. De mim, diz pra mim sobre você. No final da estrofe que o vocal canta no primeiro refrão, o violão solo faz um riff bem parecido com o que fez na introdução, porém com algumas variações nos finais, olha só. A principal diferença agora é que no final da primeira frase, você arrasta para o final na casa 14, tá ok? E toca uma frasezinha, ó. Arrasta e toca, ó. Depois que passar a repetição da estrofe na estrutura da música, o violão solo toca a melodia do segundo, que é praticamente igual à do primeiro. Diz pra mim o que eu já sei, tenho tanta coisa nova pra contar. De mim. No segundo refrão, você pode fazer essas duas frases, que são iguais, e eu já te mostrei lá no primeiro refrão, ó. Ó, agora vem aquele momento em que o outro violão segura a base para o solo. Eu vou dividir essa parte em duas para você entender melhor. No primeiro momento acontece o interlúdio, que é a preparação para o solo. Diz pra mim sobre você, é a hora certa pra recomeçar. No fim. No trecho que antecede o solo, o violão faz uma passagem com notas oitavadas. Notas oitavadas ocorrem quando você toca duas notas iguais, porém em alturas diferentes. As posições que você vai tocar sempre vão ser essas aqui, ó. Com os dedos 1 na corda mais grave e 3 na corda mais aguda. Ok? Primeiro você vai dar 4 toques na nota Ré e vai repetir, ó. É importante que você entenda que eu estou abafando todas as outras cordas que eu não preciso tocar. Portanto, eu fico livre para fazer um movimento com a palheta aqui para cima e para baixo sem me preocupar, porque olha as notas apenas que vão soar. Tá vendo? Apenas a quinta e a terceira corda nesse caso aqui. Pausando logo depois. Depois eu vou arrastar para o Mi, 2 casas à frente, e vou descansar no Lá, aqui em cima do Ré, ó. E vou fechar com essa frase aqui, ó.
ok? Essa primeira frase toda que você tá vendo fica assim, ó. Na segunda parte, você toca tudo direto até o segundo trecho apenas, ó. E aí já descansa para poder entrar no solo. O interlúdio todo, então, fica assim, ó. E depois disso já vem o solo da música. O solinho começa sendo tocado na terceira e segunda cordas. Você deve prestar atenção na digitação, ok? A primeira frase principal é assim, ó. A segunda frase é um pouco maior, porém ela é a volta e logo parte também pra gente tocar na quarta corda, mais grave, ó. Ainda tem uma virada, ó. Ok? Depois na segunda linha você vai fazer praticamente a mesma coisa, porém você vai mudar o final, ó. Depois que voltar da frase principal, vai subir para a casa 11, tocar na 14 fazendo slide para 9 e fechar na 6, ó. Essa segunda linha então mais lenta. Ok? Agora eu vou tocar o solo todo para você conferir, ó. O terceiro refrão é como os anteriores. A única diferença agora é na frase que vai finalizar a música. Confere aí. Diz pra mim o que eu já sei. Tenho tanta coisa nova pra contar de mim. Recomeçar. No terceiro refrão, o final da música, você começa tocando igual tocou nos anteriores, ó. Aí depois vem a frase de encerramento da música, que você começa tocando apenas na terceira corda, subindo pelas casas 6, 7, 9 e 11. Presta atenção na rítmica. Beleza? Agora faz comigo. Depois tem umas viradinhas com os bends, ó. E por fim, volta na frase crescente, porém ela vai ser abreviada agora, ó. Fechando com esse slide da casa 7 para 6 no final, ó. Dá um tempo. E volta. Ok? Agora eu vou tocar todo o terceiro refrão e final da música para você ver como é que fica.
isso aí. O melhor agora é treinar bem as partes separadas e depois tentar praticar junto com a gente quando a gente tocou a música completa, ok? Para assistir mais videoaulas e aprender mais músicas, só entrar no Cifra Club. Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui, beleza? Valeu e até a próxima.